Sabe, existe um nome que, nossa, divide opiniões há séculos no mundo da teologia. Jacó Armínio. Mas quem foi o homem por trás do arminianismo? Hoje a gente vai mergulhar na história de um pastor e professor brilhante que, numa missão para defender a própria fé, acabou questionando tudo aquilo em que acreditava. É uma jornada de coragem intelectual que, de verdade, mudou a história. Pensa comigo aqui um instante. Imagina que a sua principal tarefa na vida é defender uma ideia que é o pilar de tudo que você acredita. Mas aí, no processo de estudar para fortalecer essa defesa, você acaba se convencendo do exato oposto. Parece um roteiro de filme, né? Pois foi exatamente essa encruzilhada que definiu a vida de Jacó Armínio. Para a gente entender como Armínio se tornou quem ele foi, a gente precisa voltar lá no começo. A história dele não é de um acadêmico distante, trancado numa torre de marfim. Não, é a de um prodígio que foi forjado no meio de uma grande tragédia pessoal. Então vamos lá, ele nasceu em Oldwater, na Holanda, no ano de 1560. A família dele era daquela respeitada classe média, sabe? O pai era cuteleiro, um artesão, mas a vida já começou com um baque. O pai dele morreu quando ele era só uma criança. Essa perda tão cedo marcou o início de uma vida que seria definida tanto pela dificuldade quanto por uma mente simplesmente brilhante. E aqui parece que o destino interfere. Órfão de pai, o futuro do jovem Armínio podia ter sido bem incerto, mas ele acaba ficando sob os cuidados de um clérigo chamado Theodor Emilius. E o Emilius percebeu algo especial no menino, uma inteligência fora do comum e uma fé muito profunda. Ele decidiu investir na educação do garoto. E olha, esse gesto de generosidade mudou tudo. Colocou Armínio no caminho para se tornar um verdadeiro gigante intelectual. E que jornada acadêmica, hein? Essa linha do tempo aqui mostra uma trajetória impressionante. Ele não só estudou nos melhores centros da Europa, como em Genebra, onde ele aprendeu, olha só, direto com o sucessor de Calvino. O brilhantismo dele era tão óbvio que ofereceram a ele um doutorado na Basileia que ele humildemente recusou por se achar muito jovem. O ponto-chave aqui, e isso é crucial entender, é que Armínio não era um crítico de fora. Ele era um produto da elite formado e moldado pela mais alta educação calvinista que existia na época. E foi justamente essa formação impecável que o colocou na posição perfeita para um momento que se tornaria a grande virada de chave. Não só da vida dele, mas de toda a história do pensamento protestante. Como um dos pastores mais respeitados de Amsterdã, Armínio recebe uma missão. A tarefa era clara: defender a doutrina calvinista ortodoxa da predestinação contra os textos de um outro teólogo, Dirk Cornher. Ele foi escolhido para ser o campeão da ortodoxia. Fiel ao seu jeito de ser, Armínio não pegou atalhos. Ele não ia só repetir os argumentos que todo mundo já conhecia, sabe? Ele fez o que um verdadeiro estudioso faz. Foi direto nas fontes. Ele mergulhou de cabeça nas escrituras, nos textos dos primeiros teólogos cristãos, determinado a construir a defesa mais forte e inabalável possível. E é exatamente aqui que a história dá um giro de 180 graus. O resultado de toda essa pesquisa foi o oposto do que se esperava. Ao tentar construir a defesa definitiva do calvinismo ortodoxo, Armínio se viu convencido pelos argumentos contrários. A própria honestidade intelectual dele o forçou a abandonar a posição que ele deveria defender. Incrível, não? Bem, como a gente pode imaginar, uma mudança de opinião tão radical não ia passar despercebida. Suas novas convicções o colocaram em rota de colisão direta com a estrutura teológica da época. E o palco para essa batalha seria um ambiente de altíssima pressão da academia. Em 1603, Armínio chega ao auge da sua carreira acadêmica. Ele se torna professor de teologia na prestigiosa Universidade de Leiden. Isso o colocou bem no epicentro do debate teológico na Holanda. Ele não era mais só um pastor de uma cidade, ele estava formando a próxima geração de líderes religiosos. E ele não chegou em Leiden para manter tudo como estava, de jeito nenhum. Ele tinha uma missão clara. Armínio sentia que a teologia da época estava se perdendo em debates filosóficos muito complexos, distantes da vida real, o que chamam de escolasticismo. O objetivo dele era simples, mas revolucionário: trazer o foco dos alunos de volta para a Bíblia. Essa abordagem, junto com suas novas ideias sobre predestinação, acendeu o pavio da controvérsia. Essa oposição toda se materializou em uma pessoa, Francis Gomarus, seu colega em Leiden. E aqui a gente vê o coração da briga. De um lado, Gomarus defendia a visão calvinista tradicional, a predestinação absoluta. Simplificando bastante, é a ideia de que Deus, antes de tudo existir, escolheu quem seria salvo e quem não seria, sem nenhuma condição.
A decisão é só de Deus, e quem é escolhido não pode perder a salvação. Ponto. Do outro lado, Armínio passou a defender a predestinação condicional. Para ele, Deus predestina para a salvação aqueles que ele, em sua presciência, viu que teriam fé em Cristo. Ou seja, a fé é a condição. Isso devolve um papel ao livre-arbítrio e abre a possibilidade de uma pessoa, por vontade própria, se afastar da fé. Eram duas visões de mundo que não podiam coexistir em paz. O choque foi inevitável. A situação ficou insustentável. Acusado de heresia de estar minando a fé, Armínio foi arrastado para a arena pública para se defender. Em 1608, sob uma pressão gigantesca, ele não ficou em silêncio. Pelo contrário, ele respondeu com uma série de defesas poderosas, incluindo a famosa Declaração de Sentimentos, onde ele expôs suas crenças de forma clara e corajosa diante das autoridades. Ele se recusou a ser intimidado. Mas toda essa batalha cobrou um preço. E isso nos leva aos seus anos finais e a um legado que, surpreendentemente, vai muito além dos detalhes teológicos desse debate todo. Jacó Armínio morreu com apenas 49 anos de idade. Uma vida relativamente curta, o que torna sua influência ainda mais impressionante. Ele morreu no meio da controvérsia, com seu trabalho ainda por terminar, mas as sementes que ele plantou, essas já tinham criado raízes muito profundas. E talvez nada defina melhor o homem por trás da teologia do que o lema pessoal dele: Bona conscientia paradisus. Uma boa consciência é um paraíso. Isso diz tudo. Para o Armínio, a questão final não era vencer um argumento ou pertencer ao grupo certo. Era sobre poder deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que tinha seguido a verdade com integridade, não importava o custo. É por isso que, mesmo seus adversários, lembravam dele não apenas como um pregador eloquente ou um debatedor formidável. Eles também o lembravam por algo muito mais raro, especialmente naquela época de conflitos tão intensos, uma notável tolerância e um respeito genuíno por aqueles que pensavam diferente dele. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Armínio nos obriga a pensar o que é preciso para questionar uma verdade que é universalmente aceita. A vida dele é um testemunho da coragem intelectual e da busca incansável pela verdade. Não importa o preço a se pagar. E essa é uma lição que vai muito além de qualquer debate teológico.